faz sentido ainda falar em Construtex e PropTex? Por favor, Bruno, quero saber disso, que você responda aqui ao vivo para a gente. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Agora sim, melhorou. Legal, pessoal. Prazer estar aqui novamente, né? Agora nessa fase híbrida, né? Adaptação nessa fase final de pandemia com vacina. E é meu primeiro evento presencial depois de quase 2 anos, então também um sentimento especial. Pena que dessa vez sem Oktoberfest, mas quem sabe no ano que vem a gente consegue ter um cenário completo. E vou falar hoje de um tema, né, que há 5 anos eu comecei a me envolver, que é o tema Construtex, PropTex e startups no mercado imobiliário. E dessa vez com uma provocação, né? Faz sentido ainda falar de PropTex? Faz sentido ainda falar de Construtec? Então vou falar um pouquinho mais sobre isso. A minha primeira palestra sobre o tema foi em novembro de 2017, né, num evento em São Paulo, no Cubo, onde eu tive a oportunidade de, para um público de 200 pessoas, estar abrindo nessa temática de startups no setor de construção. E eu estava revisando, né, o que naquele encontro a gente falou, e tinha lá algumas previsões que a gente indicava. E naquele encontro eu falava que nos próximos 2 anos a gente viveria um boom de startups no setor de construção e mercado imobiliário. Eu falava que os investidores cada vez iriam apostar mais nas startups do segmento, que as empresas tradicionais acordariam para a inovação e buscariam se digitalizar, em que a gente veria cada vez mais e mais empreendedores apostando no mercado de construção e setor imobiliário em função do tamanho da oportunidade. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Naquele momento, a gente publicou, né, o primeiro mapa de Construtex no Brasil, que tinham cerca de 250 empresas ativas e que já era um símbolo, né, muito importante em função da dimensão que isso já representava em relação ao setor junto ao ecossistema de tecnologia no Brasil. Esse ano, a gente lançou a edição 2021 e são mais de 850 startups ativas no Brasil atuando no mercado de construção e setor imobiliário. Empresas que vão desde a fase de planejamento, de inteligência de projeto, canteiro de obra, passando por todo o ciclo de intermediação imobiliária, até a propriedade em uso, com várias soluções voltadas à gestão da propriedade. Nesse mesmo evento, eu falei de 7 empresas, 7 startups que na época despontavam, né, em diferentes estágios. Eu falei da Decorate, que era uma empresa na área de reformas, né, uma solução completa para você ter uma reforma facilitada. A empresa foi vendida para a Loft, 1 ano depois. Eu falei da PlanGrid, uma empresa americana, especialista em software de gestão de obras, de projetos, por meio de uma interface mobile. Foi vendida para a Autodesk por quase 4,5 bilhões de reais. Eu falei da Caterra, que era referência em construção, utilizando Cross-Laminated Timber, uma tecnologia com construção em madeira, que acabou falindo no início desse ano. Falei da WeWork, que muita gente ainda não conhecia, que quase fracassou, quase também teve, né, uma falência, conseguiu fazer um turnaround e abriu capital na Bolsa nos Estados Unidos na semana passada, avaliada em 9 bilhões de dólares. Falei do Viva Real no Brasil, que todo mundo conhecia, depois passou pela fusão com o Zap, venda para o OLX, na maior transação de uma empresa de tecnologia no Brasil, né, por mais de 2 bilhões de reais. Falei da Opendoor, que nos Estados Unidos estava desenvolvendo um conceito de iBuyer, né, que ninguém ainda conhecia por aqui, e ela acabou depois abrindo o capital e hoje está avaliada em quase 50 bilhões de reais. E o Quinto Andar, naquela época, né, que muita gente ainda, né, desconfiava, hoje esteve aqui já com vocês, uma empresa avaliada em 20 bilhões de reais. Se a gente tivesse investido naquele dia, né, R$1 milhão nessas 7 empresas, a gente teria hoje 135 milhões. Uma TIR de mais de 240%. É por isso que muita gente está olhando para a startup, está investindo em startup, os empreendedores estão se aventurando a criar negócios, a apostar na inovação no setor, porque, acima de tudo, é algo que dá resultado. Investir em transformação, resolver grandes problemas, pode gerar um resultado extraordinário. Então, a verdade é que, enquanto muitos ainda desconfiam, tem muita gente já ganhando dinheiro apostando no movimento de transformação. Bom, sou Managing Partner da Terracota Ventures, uma empresa de Venture Capital, de investimento em negócios digitais,
Criamos um negócio em 2019 para atuar como uma plataforma de investimento em negócios digitais no setor da construção e mercado imobiliário. Então, nós só atuamos com empresas que, de alguma forma, impactam a indústria construtiva no Brasil e no mundo. Nesse processo, criamos o primeiro fundo de investimento no Brasil focado nessa tese, né? 100 milhões de reais para investir ao longo dos próximos 4 anos em 15 a 20 empresas que tenham potencial de alto crescimento e possam ser o próximo Quinto Andar, a próxima Loft, a próxima ABC da Construção, a próxima Amber, o próximo negócio que pode gerar múltiplos extraordinários. Em números, são mais de 850 empresas que a gente acompanha no Brasil, mais de 1.000 em todo o mundo, 6 empresas já no portfólio, 60 milhões sobre gestão. Um desafio de ir construindo um negócio, apostando numa tese, né, no momento que muita gente ainda trazia desconfiança. E nesse processo a gente já fez 6 aportes, 6 empresas que hoje compõem nosso portfólio, desde negócios como o Orça Fácil, um software de orçamentação de obra, um mercado super tradicional, mas ainda extremamente arcaico, com empresas muito defasadas em tecnologia. Negócios como o Instacasa na área de loteamentos, que trazendo inovação para um mercado extremamente específico e gigante no interior do Brasil. Empresas como a Rede Vistorias de Florianópolis, um player que hoje é líder de mercado no segmento de vistoria imobiliária. E negócios como o Incasa, né, na área de venda de imóvel, modelo de venda digital, a Yuka na área de gestão de propriedades residenciais e a Livance na área de saúde. Isso tudo tem atraído, acima de tudo, investidores ligados a esse mercado, né, que para a gente foi muito interessante, né, perceber que os maiores interessados em participar desse processo de transformação acabam sendo empresas, pessoas, investidores ligados a esse setor, desde grandes corporações até passando por vários empresários regionais e famílias que começam a entender a importância de diversificar seu patrimônio investindo em tecnologia. Nesse processo, eu aprendi que o futuro do setor ele é muito mais previsível do que parece, né? Muita gente nos pergunta, qual que vai ser o próximo Quinto Andar? Qual que vai ser a próxima Loft? O que é a grande transformação que está por vir? Eu aprendi que a inovação ela vai deixando rastros, e a gente tem que aprender a entender esses rastros que são deixados para antecipar movimentos e participar das grandes oportunidades. Tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Isso é chovendo molhado, né? Acho que não é mais novidade para ninguém o quão atrasado o setor de construção é em termos de inovação e tecnologia. Acho que esse estudo da McKinsey é o mais famoso, que retrata a atividade construtiva como a segunda pior em adoção de soluções digitais. Então, para a gente ainda é um oceano azul de oportunidades. Mas a verdade é que nesse processo, a desconfiança, né, é sempre a primeira coisa a surgir. E eu lembro que em 2015, quando o Quinto Andar surgiu, né, apareceu no jornal a notícia de uma startup que cria um aluguel de imóveis sem fiança nem seguro. Naquela época era novidade, muita gente olhava para isso e, esquece, o mercado imobiliário não vai mudar, sempre foi assim, isso não vai dar certo. Um ano depois, o Quinto Andar surpreendeu muita gente com a primeira rodada de investimento deles de 42 milhões de reais, uma rodada que impulsionou o negócio na empresa nos anos seguintes. E naquele momento eu ainda ouvia de muita gente, isso não vai funcionar. 2 anos depois, né, nova surpresa, Quinto Andar anuncia uma rodada de 250 milhões de dólares, considerado o primeiro unicórnio no mercado imobiliário, uma empresa avaliada em 1 bilhão de dólares. Muita gente falava o quê? Não é possível, isso não vai dar certo. Não tem como, né, tanto dinheiro, mas para quê? Não funciona. E ainda esse ano, né, quando o Quinto Andar anunciou a última rodada de 300 milhões de dólares, a gente ainda escuta, será que isso é bolha? Né? Vale tudo isso? Vale mais do que Cirela e MRV juntas? A resposta é não sei, né? Mas tem gente que está acreditando e está colocando muito dinheiro na mesa. A verdade é que não há dúvida de qual vai ser o próximo passo. Quando você vê a trajetória de um negócio como o Quinto Andar, como a Loft, como várias outras, é muito fácil entender onde eles querem chegar, quando você entende o que está acontecendo no mercado como um todo. Veja como é que é o mercado de varejo, né? Hoje todos nós aqui compramos alguma coisa no Mercado Livre, né, pelo próprio celular, e muitas vezes conseguimos receber no dia seguinte a nossa encomenda. Uma empresa avaliada aí com o maior valor de mercado na América Latina, passando Petrobras e Vale. XP, né, muitos aqui já investem no mercado de ações, investem em produtos financeiros, por meio de uma empresa que foi avaliada em 14 bilhões de dólares no seu IPO. Nubank, né, mais de 20 milhões de clientes no Brasil, abrindo capital nos Estados Unidos, como o banco que mais vale na América Latina. É o mesmo movimento que a gente vai ver no mercado imobiliário, sem dúvida alguma, com mais ou com menos tempo.
E nesse processo eu entendi por que a desconfiança surge e o que é o grande desafio dessas startups começarem a conquistar a confiança do mercado. E tem algumas teses que falam sobre isso. Uma delas é da década de 80, que fala sobre a curva de adoção de tecnologia. Todos nós aqui somos classificáveis em 5 grandes grupos. O grupo dos inovadores, que são as pessoas que são as primeiras a se empolgar com qualquer ideia, com qualquer inovação, e apostam tudo naquilo sem pedir nada em troca. Mas são apenas 2,5% das pessoas no mundo. O grupo dos visionários são aqueles que conseguem antecipar alguns movimentos quando veem que aquela inovação tem algum potencial, mas eles preferem ver algum sinal mais tangível de que aquilo realmente pode dar resultado, mas já representa 13,5% da população. Esses 2 grupos são os early adopters, né? São os primeiros a acreditar que uma inovação pode ter potencial. Mas a inovação ela só realmente consegue conquistar o mercado quando ela começa a conquistar os pragmáticos, aquela fatia da população que quer ver para quê, quer ver resultado, quer ver case de sucesso, é quando geralmente aquela inovação começa a se tornar expressiva, começa a se destacar, começa a incomodar e muitas vezes se torna o novo padrão do mercado. E assim o ciclo de adoção de tecnologia vai se desenvolvendo. Tem um autor que publicou um livro nos anos 2000, chamado Crossing the Chasm, que ele fala do desafio que é para as inovações e para as empresas digitais conseguirem cruzar o abismo. Como é que você sai de uma inovação que apenas atrai aqueles caras que são muito empolgados para conseguir, de fato, a atenção e atração no seu negócio com a grande maioria do seu mercado? E cruzar esse abismo é a diferença entre ser uma das muitas inovações que ficam pelo caminho e ser, de fato, um negócio que vai ter sucesso e vai perdurar. E nesse caminho de cruzar o abismo, é muito do que você começa a entender que o setor de construção está passando por isso em diferentes estágios e diferentes teses. E ao longo dos últimos 5 anos eu pude entender um pouco disso. Nesse processo, eu vi também que a pandemia ajudou a inúmeras inovações a acelerar muito o processo de cruzar o abismo. Transformações que talvez nós levássemos uma década para se adaptar, nós fomos obrigados em poucos meses a aceitar esse novo padrão e algumas dessas mudanças vieram para ficar. Nesse processo de cruzar o abismo, algumas inovações já não são mais questionáveis, né? Acho que não tem mais dúvida sobre o BIM, não tem mais dúvida sobre a importância de você levar gestão para a sua obra, não tem mais dúvida sobre o quão mais digital vai ser o processo de intermediação do imóvel. Todas são transformações que já cruzaram esse abismo e se tornaram um novo padrão do mercado, cabe a todos nós nos adaptarmos. Quem não se conseguir se adaptar, não vai conseguir ser competitivo. Aqui você tem empresas, como em casa, né, que eu comentei que a gente investiu, que tem um modelo de venda onde ele não trabalha com um corretor. Ele trabalha com um time de vendas que segue uma metodologia proprietária, que tem um perfil que não é de um corretor, que tem uma remuneração fixa, equilibrando com a remuneração variável, e que consegue ter 10 vezes mais produtividade. Uma empresa que acabou de captar esse ano 110 milhões de reais, né, tem como investidores desde fundos de mercado, mas também players como o Mercado Livre e a própria Globo. Uma empresa que hoje, esse ano, deve bater aí mais de 1 bi de valor geral de vendas. Empresas também como a Rede de Vistorias, que eu comentei, né, começou digitalizando uma solução de vistoria, começando pelo software, depois agregando o serviço, foi crescendo, expandiu com mais de 2.000 imobiliárias e entendeu que o negócio pode ser muito maior. E acho que não tem dúvida, né, que a atividade de vistoria pode ser digitalizada. Mas como é que ela vai além disso? E agora ela começa a provocar, começa a trazer um negócio de fintech, começa a trazer venda de seguros, garantias locatícias, começa a trazer outros produtos de garantias e de vistorias para outros segmentos de mercado, como obras, como condomínios, usando o mesmo conjunto de competências e tecnologia. Empresas como o Orça Fácil, que eu comentei, né, que parte de um software, né, de um mercado super tradicional, que é orçamento de obra, mas vai entendendo como que ele engaja o orçamentista, como que ele consegue integrar com o BIM, como que ele consegue usar a inteligência artificial para aumentar a sua precisão nos orçamentos, agregando tecnologias incrementais. Mas tem empresas como a Mosaic, que essa semana anunciou uma rodada de 44 milhões de dólares nos Estados Unidos, para ser um negócio que mistura tecnologia de planejamento de obra com serviço de execução de obra. Uma modelagem que ele consegue agregar tecnologia, mas também uma capacidade de execução em escala que está atraindo a atenção de muitos investidores. Modelos como o da Versatile, que tem uma tecnologia mais específica, uma tecnologia que usa
dados a partir da captura de imagens para ajudar na dinâmica de mensurar o que está acontecendo no canteiro e te ajudar no processo de tomada de decisão. Então, são inovações que muitas vezes trazem diferentes níveis de tecnologias, algumas vezes mais incrementais, outras vezes mais disruptivas, mas que, no geral, envolvem tendências que já são presentes. A gente não está falando aqui de futuro. Mas tem algumas dessas inovações que estão no momento de cruzar o abismo, estão no momento de se provar, estão no momento de definir o que vai ser o futuro desse mercado. Como é o caso da Real Estate as a Service, né, a tendência de você agregar experiência e serviço em cima do ativo imobiliário. E por que isso? Porque, de um lado, você tem a demanda, né, inquilinos, moradores que valorizam cada vez mais a era da experiência, que muitas vezes isso em detrimento da propriedade, e que paga mais para ter uma experiência mais positiva. E, do outro lado, você tem o dono do ativo, né, um proprietário que está mais exigente, que quer melhor rentabilizar o seu ativo imobiliário. Quando a gente investiu na Yuka, a gente entendeu essa dinâmica e entendeu que é possível você conseguir com imóvel residencial, ao invés de você ter 5%, 6% de rentabilidade na locação tradicional, você conseguir 9%, 10% de rentabilidade agregando o serviço e experiência, como eles fazem. O mesmo acontece no modelo da Livance, né, um player que decidiu atuar no mercado de saúde, gerando valor para o médico. Ele pega um médico que entende o quão ineficiente é ter custo fixo com consultório próprio, que fica metade do tempo ocioso, gera uma despesa alta por mês, enquanto ele pode pagar R$300 por mês para a Livance, usar qualquer uma das unidades e pagar por minuto de uso do consultório, com toda uma infraestrutura pronta para facilitar o atendimento dele ao paciente. A empresa já tem 10 unidades em São Paulo e está começando a expansão pelo Brasil. Empresas como a Brasil ao Cubo representam a construção modular. Construção modular foi uma das tecnologias que se desenvolveram uma maior velocidade durante a pandemia. A gente viu a construção de hospitais em 30, 40 dias, em tempo recorde, evidenciando o benefício que você tem quando tem um processo de construção mais industrializado. Uma empresa que começou atuando numa área industrial, começou a construir hospitais, já está levantando prédios corporativos e está entrando no residencial, usando a mesma competência central. Empresas como a DataLand representam as soluções de Big Data, né, de ciência de dados, o que se fala que é o novo petróleo. Mas como que a gente consegue trabalhar a ciência de dados se as empresas, de uma forma geral, não têm os dados de qualidade? Então, empresas que consigam reunir massa de dados para poder permitir, a partir disso, tomada de decisões, é o momento que a gente está vivendo de adoção. E a DataLand é uma dessas empresas que tem como visão conseguir que você responda qual que é o melhor produto imobiliário nesse terreno, 100% baseado em dados e não apenas em percepções. E tem também as Real Estate Fintechs, né, a mescla do mercado imobiliário com a onda de Open Banking, de Fintechs, de soluções financeiras empoderadas por tecnologia, que está impactando todas as indústrias. E no nosso setor não é diferente. Um exemplo disso é a Condoconta, uma empresa de Florianópolis, que criou um banco digital para condomínio. Uma empresa para focar num nicho super específico, que tem suas necessidades específicas e que consegue, com isso, criar uma oferta de produtos financeiros para um público que ela conhece muito bem. Empresas como a Homeland, que anunciou na semana passada uma captação de 25 milhões de reais para ser uma empresa que financia o mercado de loteamentos, desde a compra do lote até a construção da casa, num pacote completo, integrado, numa parcela que cabe no bolso do cliente. Mas também empresas como a Divi nos Estados Unidos, uma tese que tem poucas iniciativas ainda no Brasil e que em algum momento alguém vai emplacar, que é você conseguir ter um modelo híbrido, onde você começa num contrato de locação com o seu cliente, que ao longo do tempo se transforma num contrato de venda. Ele pega um cliente que não tem condição de financiar esse imóvel hoje, faz um aluguel, parte desse aluguel é retido para dar de entrada no imóvel, para gerar um score de risco desse cliente, e daqui a 4, 5 anos ele consegue financiar. E aí você tem um histórico de quão bom é esse cliente para ele fazer a compra desse imóvel. Então, são modelos que vão misturando inovações, vão combinando diferentes tecnologias, modelos de negócio, e vão se provar ao longo dos próximos anos o quanto eles vieram para ficar. Mas tem também as inovações que ainda estão numa fase, né, de teste, de desenvolvimento de tecnologia, de amadurecimento de tecnologia, e que ainda há muita dúvida do quanto isso vai ser efetivo ou não. Mas muitas vezes são transformações que, se dão certo, criam novos mercados, geram grandes disrupções. Um exemplo disso é a tokenização de ativos imobiliários, né? Imagino que o pessoal da Netspace vai falar também para vocês.
sobre o potencial que isso tem de transformar todas as indústrias, mas aqui especificamente, no caso deles, o mercado imobiliário. Uma plataforma que te permite tokenizar um ativo imobiliário, basicamente criar, né, uma documentação digital desse ativo, e a partir disso você pode transacionar, operar diferentes tipos de situações sem mexer em nada no cartório, sem mexer em nada na dinâmica tradicional. Você pode fracionar esse ativo, você pode vender esse ativo num clique, você pode ter uma liquidez imediata, você pode fazer N operações com muito mais segurança, muito mais velocidade, sem depender da infraestrutura tradicional do ambiente cartorial. Você tem empresas como a Ligout, que trabalha com inteligência artificial, também buscando eficiência na área de documentação. A partir da matrícula de um imóvel, ele consegue fazer toda uma varredura de documentos e chancelar o risco jurídico daquela transação imobiliária, sabendo, né, quanto tem de problema, né, em torno de aspectos de processos ou qualquer vínculo àquela propriedade, para permitir que a operação aconteça muito mais rápido e de forma muito mais eficiente. Algo que leva muitas vezes semanas no processo tradicional, eles fazem em minutos. Mas tem empresas também como a Gabriel, que é uma empresa que usa a mesma tecnologia de inteligência artificial em cima de imagem para trabalhar segurança condominial, segurança nas vizinhanças. Uma tecnologia que eles trouxeram da China, que consegue, a partir de uma rede de câmeras, identificar situações de risco de segurança e acionar de forma ativa equipes de trabalho. Então, basicamente, é você terceirizar para a inteligência artificial a capacidade de vigilância de toda uma comunidade. Mas tem também empresas como a Teléo, que trabalha uma tese de teleoperação, que no mundo da construção, né, pode viabilizar você, do seu escritório, estar operando um maquinário numa estrada, numa mineradora, sem precisar nenhuma pessoa em loco. Isso, potencializado pela infraestrutura do 5G, por exemplo, pode te permitir ter esse crescimento dessa tecnologia em escala. De qualquer lugar do mundo, você pode estar operando uma determinada obra sem nenhuma pessoa em campo. Que é um passo intermediário para algo ainda mais sofisticado, que é a construção autônoma. Muito se fala dos carros autônomos que vão ser o futuro, mas antes do uso civil, a gente já tem várias aplicações de máquinas autônomas no ambiente industrial. E um exemplo disso é a Built Robotics, que é uma empresa americana que consegue acoplar um dispositivo de hardware em qualquer maquinário, em qualquer, né, equipamento utilizado na construção civil, e a partir de comandos de software, esse equipamento fica executando aquele procedimento 24 horas ao dia, simplesmente baseado no input, né, do seu projeto planejado. Então, a verdade é que quando uma dessas inovações consegue cruzar o abismo, ela se torna um jogo de peixe grande. Deixa de ser apenas uma pequena startup, um negócio ainda no início, para ser uma tecnologia, um negócio que já se provou, e a partir daí ele passa a consolidar o mercado. Nesse processo, a gente vem acompanhando que desde 2010, em todo o mundo, os investimentos em startups do setor só têm acelerado. A gente viu até 2018, 2019, a gente atingir quase 2.000 transações no ano. 2020, né, ficou perto mesmo com pandemia, ficou perto de 2019. E esse contexto, né, tem levado a um ambiente hoje, onde lá fora você tem inúmeras empresas que eram startups no passado e que hoje são empresas que são líderes de mercado, que estão fazendo IPO na bolsa, que estão fazendo grandes transações. E é o mesmo que vai acontecer no Brasil nos próximos 5, 10 anos. E quando a gente olha os números por aqui, isso é reforçado, né? Foram mais de 170 transações de empresas investidas nos últimos 5 anos, que movimentaram mais de 12 bilhões de reais em startups investidas no mercado de construção por aqui. A verdade é que cada dia vai fazer menos sentido se falar sobre Construtechs e PropTechs, porque cada vez mais esses conceitos se misturam. Cada vez mais a gente olha para um negócio como a Creditas, que trabalha com uma solução de crédito, e se questiona, ela é uma fintech? Ela é uma PropTech? Ela empresta dinheiro, mas ela tem que saber avaliar o ativo imobiliário? O que de fato ela é? O que é a Loft? Uma empresa PropTech, né, tradicional, teoricamente, do mercado imobiliário, mas que vem comprando empresas financeiras e que o maior investidor da última rodada deles é um player específico do setor financeiro. O que é, né, a Livance que a gente investiu? É um player da área de saúde ou é um player da área imobiliária? E o que é a MRV, né, que no site institucional dela já se coloca como a maior Construtech da América Latina? E a Amazon, a maior empresa do mundo, né, que anunciou 2 bilhões de investimento em construção de casas.
Então, o futuro envolve que uma empresa ela precisa ser um pouco de tudo isso. Cada negócio demanda várias competências que vão se misturando. Então, vai ser mais e mais difícil entender se uma empresa é PropTech, é ConstruTech, é HealthTech, é EdTech, e a verdade é que nada disso importa. A nova economia exigirá que todas as empresas se tornem, de alguma forma, empresas digitais, em maior ou menor grau. Então, é fato que em todas as indústrias, e vai ser assim no mercado de construção imobiliária, o líder do mercado vai ser um player digital, que conseguiu entender esse novo contexto e conseguiu se adaptar. Nós deixaremos de falar sobre a relação, sobre a dualidade entre startups versus grandes empresas, porque startups vão se tornando grandes e grandes empresas vão se tornando pequenas. Nós deixaremos de falar sobre transformação digital, porque toda transformação nesse novo contexto vai envolver digitalização de alguma maneira, vai ser apenas falar de transformação. Nós deixaremos de falar sobre empresas de tecnologia, porque toda empresa vai ser uma empresa, em maior ou menor grau, uma empresa de tecnologia. E o que a gente hoje chama de inovação, talvez se torne apenas ação. Nesse processo, quem não entender isso, talvez não esteja aqui no próximo Fast Build Experience. Obrigado.